Você já ouviu falar em Growth Hacking? Por mais que seja um termo diferente, ele está presente no cotidiano de todos que trabalham com marketing e comunicação. Para entender o que é esse tal Growth Hacking e o que ele representa, a gente recorreu ao Daniel Bittencourt. O Daniel é coordenador do curso de comunicação digital da Unicinos e uma das lideranças da agência Impulso. Também participou dessa conversa a Caroline Gomes, que é diretora de conteúdo e ensino da Dinamize. Growth Hacking ganhou uma dimensão se popularizou muito nos últimos 2 anos. E hoje eu venho pensando, sinceramente, se a gente tem que se posicionar por essa vertente, porque qualquer um virou Growth Hacker. Que é, acho que diferentemente de uma visão estratégica orientada pelo marketing, ele está mais preocupado com outras etapas do funil que necessariamente por conta do segmento, do volume e da forma de atuação, o marketing não consegue chegar. Eu posso falar para você sobre marketing de recomendação. Inclusive tem um gaúcho, que é o Rodrigo Nol, que é uma das referências no Brasil. Então, assim, nos últimos 5 ele se dedicou nesse negócio. Eu acho que tem uma questão, assim, que o Growth Hacking trouxe de deslocar as posições de marketing de uma posição mais acomodada, que era criar as campanhas de ativação e aquisição, e as etapas do funil ficavam por ali, né? Se a gente olhar as lógicas de operação de marketing das operadoras de telefonia, por exemplo, eles não estão preocupados em retenção, cara. Estão preocupados em adquirir, porque eles sabem que a largura do funil deles lá em cima é tão grande quanto lá de baixo. Então, na medida que eles estão trazendo, eles estão perdendo, porque alguém lançou mais gigas, mais aplicativos gratuitos e tal. O Growth Hacking veio para tentar sanar uma falta de uma análise mais estratégica, mais orientada ao que os números têm a dizer, complementarmente ao que o marketing oferece. Então, assim, acho que se criou uma falsa dicotomia entre growth hackers e marqueteiros, e isso é uma grande bobagem. O que eu vejo é que a gente precisa de cada vez mais times diversos e complementares, diversos não só nas formações, nos gêneros, nas questões étnicas, nas questões de orientação, para que a gente tenha olhares distintos. Não posso eu, na minha posição de homem branco, por exemplo, achar o que um público LGBT vai consumir de uma determinada marca que eu estou gerindo, entende? Então, assim, eu acho que o que foi legal, o que se serviu para alguma coisa, esse boom do growth hacking, eu estava comentando contigo, né, Carol, que lá no Unicinos eu trabalho com essa temática com os alunos desde 2014, 15, em algumas atividades, estudando, a gente tentando ver o que era isso e como é que isso fazia sentido, até que eu decido montar uma empresa posicionada dessa forma. Eu acho que o que foi legal é que, na medida que a popularização trouxe uma série de conteúdos e conceitos que precisavam ser recuperados do ponto de vista de quem trabalha com marketing digital. Então, assim, eu costumo dizer, quando eu sento numa mesa para prospectar um cliente, dizer assim, cara, eu não tenho a pretensão de saber como é que tu vende o teu negócio. E eu não sei como é que eu devo vender o teu negócio. Agora, eu tenho um método que eu vou fazer, que eu vou rodar, que eu vou entender o teu negócio em 5 dias. Sim. E a partir do entendimento disso, a partir dos teus resultados, a partir do que o Trend está dizendo, de uma série de outras ferramentas que estão aí, cara, não precisa pagar. Eu consigo ter uma ideia de como é que funciona. Acho que isso ajuda a gente ter o marketing mais orientado a resultados, menos orientado ao awareness, menos orientado a outros atributos que para determinados segmentos fazem mais sentido. E eu acho que a gente trabalha numa questão mais orientada ao dado. A gente está entrando numa análise de resultados, análise de números, né, comportamentais, principalmente. De desenho de soluções menos baseadas no achismo ou nas inspirações alucinógenas, mas criar, né, o que o Google chama de data creativity, sabe? Que é as pessoas, por exemplo, se aproximarem de marcas que geram conteúdo genuíno e verdadeiro, né? Então, a newsletter do Google, por exemplo, é um achado para quem quiser direcionar o seu modo de atuação, em vez de ficar molhando o dedo e apontando para o vento, desenhar um processo onde tu orienta a melhoria daquele processo, mas com um drive de inovação, né? Depende bastante do que a pessoa está procurando. Não é necessariamente vender, pode ser, sei lá, criar um conteúdo que seja mais efetivo. Quem vender growth hacking como receita, não está vendendo growth hacking. Growth hacking é mindset, é modelo mental. Como é que a gente muda a forma de enxergar as coisas. Então, assim, o hacking não vem à toa, não é do atalho. É de tu ter uma forma de enxergar o problema que aquelas pessoas não estavam enxergando. Então, essa é a perspectiva. O macetezinho,
cara, a diquinha, o livrinho, o guruzinho da hora. Tô há 15 anos no Unicinos. Eu não sei quantos livros eu tive que ler, me aproximar, ouvir pessoas, almoçar com pessoas, pra entender o que eu entendo hoje de marketing. E eu acho que eu não entendo nada. Eu acho que eu tenho uma abordagem muito peculiar e singular com os clientes que eu prospecto, que quer dizer o seguinte, e isso vem da minha formação, assim, que eu sou sincrético por formação, assim, eu estudo. Eu sou um zen budista na hora que eu vou falar com as pessoas. Pois é, eu tenho uma clínica aqui que faz tal coisa. Eu disse, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu preciso abraçar a minha ignorância para que haja espaço para que eu consiga construir conhecimento, entende? E onde é que eu abraço essa ignorância? Eu preciso mergulhar no cara. Então, assim, na medida que a gente formaliza coisas, cria roteiros, tu passa a admitir que um hospital e uma universidade, como a gente estava falando antes, eles funcionam da mesma maneira, eles não funcionam. Todo mundo é cliente, eu tenho dificuldade de abordar isso, porque os ativos são diferentes, porque a gente tem que mexer lá na jornada do consumidor para cada segmento, atuar do ponto de vista dos gatilhos psicológicos deles. Para o cara que está comprando um carro, para o cara que está comprando uma viagem de férias, para o cara que está comprando uma casa, eles são totalmente distintos. Eles podem ter tonalidades diferentes na hora que a gente for ativar, entende? Pode ser que exista lugares por onde a gente tem que passar, só que é como se fosse um equalizador. Em alguns lugares, para alguns segmentos, eu tenho que dar mais ênfase ou menos ênfase para fazer com que essa jornada dele de tomada de decisão seja mais curta e a mais perene possível, né? Eu acho que hoje grande parte das empresas acabam pulando a parte de mapeamento da jornada, né? E acabam tentando... Não só isso, Carol. Replicar modelos já inventados e divulgados. Ou alguma coisa que tá em alta também, né? Todo mundo vai baixar tá fazendo algum linkzinho da hora, ou podcastzinho da hora que vai me entregar uma diquinha da hora, né? Eu acho que eu vou mais a fundo, assim. Acho que a ferida é um pouco mais profunda que isso que tu falou, assim. O nosso mercado precisa entender que ele precisa comprar inteligência. Precisa entender que isso pode vir dentro de um processo em que tu entrega recorrentemente, no nosso caso. O planejamento ele não acontece na entrada do cliente. Todo mês eu volto e replanejo o que eu tenho que entregar, porque eu quero um ciclo incremental da jornada do meu cliente dentro da Impulso. Então, assim, se eu fizer lá e com 6 meses eu nunca revisitar esse planejamento, nunca olhar para o Analytics, nunca olhar para as entregas de performance de ads, o que está funcionando, o que não está funcionando. Tem clientes que eu rodo 40 anúncios e eu vou ver o que está funcionando, qual é o call to action, qual é a imagem, qual é o texto de apoio, entende? Então, assim, o legal do Growth Hacking é que tu tem que ter alguma pegada orientada a experimento e te desapegar das coisas. O que deu certo aqui pode ser que não vá dar certo lá do outro lado. E é bom que seja assim, porque as pessoas não são iguais. E eu acho que uma questão legal que o web, internet, marketing digital nos trouxe nesse processo é que a gente saiu daquele paradigma, né? Não sei se todos nós somos de comunicação aqui, mas em algum momento acharam que a gente era uma massa amorfa, né? Que bastava mandar fazer a emissão da mensagem que todo mundo ia fazer aquilo que a mensagem estava dizendo. Na verdade, nós temos pessoas diferentes aqui dentro dessa sala conversando sobre isso. Então tem desejos distintos, tem projetos de vida distintos, tem maneiras de se portar no mundo que são diferentes. Então como é que eu posso tratá-los de maneira massiva? Então assim, publicidade que hoje a gente vê na TV aberta, ela tem um propósito, que é talvez trabalhar esse alcance da marca. Mas a assertividade, a recomendação, o filtro social, que é toda essa engenharia que tu tem que entender, então não tem muito uma forma. Desculpa se eu vou... Pra surpresa de 0 pessoas, eu tô dizendo uma verdade agora aqui. E acaba que as pessoas acabam explorando todas as métricas que as ferramentas estão aí disponíveis pra gente utilizar. O Google, começando pelo Google Analytics, eu acho que passa hoje pela gente, pelo menos aqui na Dinamize, diversos clientes diariamente e eles analisam a receita final. Fiz essa ação, não deu resultado. A última linha, ó. Não vendeu. Aí vamos ver o processo. Gerou acesso ao teu site? Sim, aumentou tanto. A gente chegou a ter casos de clientes que chegou a aumentar 80% o acesso ao site desde o momento que ele começa a fazer uma ação de e-mail marketing segmentada, direcionada. Mas não vendeu. O e-mail não tá funcionando. Isso. É uma coisa meio apressada. Onde será que não tá funcionando? É porque uma historinha que eu vivi ontem, assim, eu não vou dizer nem o segmento nem o cliente, assim, mas era assim. Não vendi nada aí, a gente fez uma putação de novembro, a gente triplicou o investimento de mídia com vocês e tal. Não vendi nada
pelo Facebook nem pelo Instagram. E eu disse, cara, tu tem 600 vezes mais visitas no teu site. Tem números de envolvimento no Instagram e no Facebook diferentes do que a gente tinha, porque a gente aumentou a grana, a gente mexia em segmentações, a gente trabalhou uma série de outras questões. Pode ser que o cara tenha entrado aqui, ter comprado e não ter dito que o primeiro input de ação, de tomada de conhecimento que havia aquela oferta, talvez eu não tenha lembrado que foi Instagram ou Facebook, entendeu? Por quê? Porque marketing tem múltiplos pontos de contato. Então dizer assim, mas o fulano entrou lá, comentou e aí aquilo gerou uma venda. Pode ser, só que tudo concorre para a tomada de decisão do usuário, né? Então assim, olhar para a última linha lá, o cara que clicou no e-mail marketing e efetivou a compra, é uma maneira da gente enxergar as coisas, mas existem outras maneiras que o e-mail, que o anúncio impactam na jornada do usuário. Então assim, o que eu sinto dificuldade, Carol, é os clientes entenderem que talvez a gente não tenha sido o centroavante que botou a bola no fundo do gol, mas cara, eu dei o passe pro lado, que cruzou, desloquei um zagueiro e abriu espaço para alguém preencher aquele espaço e fazer o gol. Por isso que eu acho legal a Dinamize estar pensando numa plataforma de formação voltada para o universo do marketing digital, porque a gente precisa ter melhores compradores de marketing digital, pessoas que tenham mais consciência de que implica esse processo, que não é só comprei a Dinamize e já está gerando dinheiro lá do outro lado. Precisa inteligência, precisa estratégia, precisa adaptabilidade daquela estratégia ao contexto de atuação do usuário. Senão, a gente está comprando um placebo. Vocês têm muita dificuldade do tipo desse caso, assim, que o cara chega meio que apontando a você. O legal é que a Impulso tem 2 sócios, assim, né, que fazem linha de frente. Então, um é mais explosivo, que sou eu, assim, aqui eu tô bem contido, assim, né, acho que vocês estão me tratando bem. Assim. E meu sócio, ele é oriental, assim, muito pé no chão, muito pragmático. Então, a gente modula os discursos. Então, às vezes que eu preciso dar uma sacudida no cara, precisa que eu faça isso. Tem outras horas que ele vai lá e senta e ele explica como é que essas coisas acontecem de uma outra forma. A gente tem bastante dificuldade nisso. E muitas vezes tem clientes que precisam readequar o ticket conosco e eles querem no ticket menor a entrega que tinha sido acertada no ticket maior. E eu digo, cara, não tem como fazer milagre, entende? Então acho que é nesse nível também que a gente precisa conversar com o mercado e dizer assim, não é porque a gente não quer. Quando tu diminui a tua verba de medir 4 vezes, cara, me diz como é que eu faço então, porque eu vou começar a aplicar isso comigo, entendeu? Se com R$100 eu vou gerar R$10.000 de receita, não vou fazer pra ti, vou fazer pra mim. Então tem um pouco essa jogada que eu acho que a gente precisa, e aí assim, tô trazendo pra mim essa responsabilidade, porque eu sou professor, porque eu sou empresário. Eu podia ter ficado lá na Unicinos quietinho no meu canto, né? Mas eu decidi empreender. Então assim, eu acho que empreender também implica em a gente ajudar quem tá do outro lado. Eu não quero uma relação de escassez com o meu cliente, sabe? Onde eu sei tudo e ele não sabe nada, na hora que eu sair ele tá roubado. Não quero isso. Quanto mais eu ensinar, quanto mais a gente puder trocar e construir juntos, mais fortes vão ser as estratégias que a gente vai produzir juntos. Porque ele tem muito, né? A gente tá falando de growth hacking, ele tem muito a noção do que funciona no negócio dele ou o que parou de funcionar. Então, é dessa ideia de como a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma que tu consegue tirar o melhor resultado nessa simbiose. E já que tu falou sobre verba, sobre investimento, claro que hoje o marketing digital pra gente que atua nessa área, pra gente é muito claro que isso dá resultado, que se feito uma estratégia, se feito todo o planejamento prévio das ações, vai gerar resultado no final, mas é um processo contínuo, exige consistência, exige muitas vezes, exatamente, exige equipe, exige estruturação que nem muitas empresas estão preparadas para isso, e normalmente eu acho que é quando as empresas acabam procurando terceiros, né, procurando agências, outras empresas para fazer esse tipo de ação. Tu acha ainda que tem muita resistência das empresas em ver valor? Por exemplo, assim, a gente tem muito caso assim que eu vejo muitos casos onde o próprio cliente não vê valor, vou pagar tudo isso para um planejamento, eu vou pagar tudo isso para alguém montar uma estratégia, se eu já sei como vender meu produto. Sabe qual que eu acho o problema, Carol? Eu acho que a gente errou lá. Quem começou a atuar, quando esse negócio começou a aparecer, a gente errou feio. Quer dizer que marketing digital era barato. Não é barato, velho. Tu quer faturar 10, a gente tem que pensar que tem um custo de produção para tu faturar 10 de uns 20, 25%. É diferente a maneira, porque, vamos lá, vocês estão dentro de um ecossistema que vocês fornecem uma ferramenta. Vocês têm várias. A gente investe muito em software para ter essa capacidade analítica. Tu entende? Isso custa grana. Então não é assim, cara, troca X posts por
Um blog post, cara, é outra habilidade, é outro senso de formação, é outro impacto que eu vou ter no Google e eu não vou ter no Instagram, por exemplo. Então, eu acho que a tua percepção, ela é o que eu vejo hoje no mercado. A gente tem que retrabalhar essa questão de que não é barato, não é de qualquer jeito, não é com qualquer um tu vai atingir resultados consistentes e perenes. O que me preocupa não é o cara dar uma estilingada agora, sabe? Porque, sei lá, vocês estão dentro do segmento de e-mail marketing. Vocês sabem que tem gente que usa Black Hat, vai usar estratégias para burlar os provedores. Uma hora ele vai ser penalizado. Essa estilingada dele vai ter uma penalização. Todo mundo tem uma sacada para dar uma estilingada. A questão é, quando ela acabar, eu volto para o patamar anterior ou eu estabeleço um novo patamar em que eu preciso de um novo movimento de crescimento rápido. Para mim, Growth Hacking não é uma curva contínua de crescimento, mas são vários platôs que tu vai atingindo, porque tu vai atingindo gatilhos diferentes, formas diferentes de ativar o teu público, então tu vai sempre indo para um patamar maior. Para mim é muito mais uma escalada do Everest do que um foguete indo para o espaço. É isso. Sim. Vai para o acampamento base 1, fica um tempo ali, te aclimata, descobre como é que funciona, vai para o acampamento base 2, depois é que tu vai subir para os 8.800 metros, entende? Então, assim, quem vende essa estilingada, eu sempre digo, não vou te trazer resultado em 3 meses. Tu quer resultado orgânico no Google, é 6, 8, 10 meses pra gente ter um resultado consistente sem trapaça. É assim que eu trabalho. Não quer? Tem outros caras que eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que em algum momento tu vai me ligar, vai dizer que, pô, devia ter te ouvido. É ruim fazer esse papel de vilão no mercado. Sim, muitas vezes o próprio prospect ali, ele vai comprar o resultado imediato, né? Não, agora vai resolver meu problema nesse momento. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Esse eu acho e a que custo, né? Então, acho que esse é um grande desafio, eu acho, da gente que atua na área de marketing digital e que, como o próprio Dado Schneider fala, não existe mais mundo digital, é mundo só. Só mundo. Isso é legal. Assim como a gente precisa parar de dizer que marketing digital é barato, parar de separar o mundo, né? Parar de separar, dizer, as coisas acontecem no digital, no virtual, no real. Não, é tudo a mesma coisa, a mesma dimensão. Eu acho que isso é muito ainda que são paradigmas que a gente precisa quebrar ainda, a gente tem que pensar também muito nisso, né? Quando a gente tá escrevendo alguma coisa, ali sempre vem o digital, o físico. Um predicado, né? A Melissa Lesnovsky da Aldeia tem uma frase que pra mim é genial, assim. A internet virou energia elétrica, ela tá presente. Tu não fica discutindo aqui, a gente não ficou discutindo sobre a energia que tá nessa sala, entendeu? O que tá alimentando o teu computador. Ela existe e a gente não prescinde dela. A mesma coisa o digital, entre aspas. Ele ganhou essa batalha. Ele faz parte hoje de um ecossistema em que as pessoas estão interagindo cada vez mais através dele. Então, vamos parar de falar de publicidade on e off, que, já não faz. Esse papo já era meio velho há uns 10 anos atrás, imagina hoje, né? Mas ainda tem quem faça. Vamos respeitar os posicionamentos de cada um, né? Eu sou meio difícil de conseguir entender, mas vamos lá. Mas pra 2020, assim, tu acha que tô no mercado já, no mercado digital, e eu não posso deixar de estar presente, a minha marca não pode deixar de estar presente. Eu acho que 2020 vai ter uma explosão de marcas entrando no TikTok, sem saber o que tem que fazer lá, de que forma falar, sem entender o que é essa rede social chinesa aí que tá banindo gente que fala mal do sistema, por exemplo, entendeu? Então, vai ter ainda muita gente tentando achar o seu tom de voz nos diferentes canais, né? Cada vez mais a gente vai ter mais canais aí de interlocução com os públicos, e eu acho que o importante é que as marcas entendam que a gente, desse lado do balcão, tá ali para ajudar a encontrar o tom de voz delas. Faz sentido entrar no TikTok, então vamos entrar com uma estratégia. Não vocês barram muita coisa? Tipo, a pessoa vê com uma ideia muito mirabolante, vocês dizem, cara, talvez não... Quando o ticket não é alto, a gente barra. Quando ele é alto, a gente diz, eu acho que é uma ideia boa. Não, tô brincando. Mas é importante a gente fazer esse contraponto com o cliente. É importante fazer esse contraponto. Para que ele perceba que, cara, a gente tá te indicando essa cesta de canais por uma razão, porque tu tem um objetivo, quer atingir nesse período essas coisas. Então, entrar por entrar, vai ser mais um canal que eu vou ter que cuidar. E aí a gente vai olhar o ROI, faz sentido, não faz sentido, vai brigar comigo, porque tu não vai lembrar que tu insistiu pra entrar no TikTok, por exemplo, entendeu? Então tem essas coisas, né? O cliente precisa... vai ter aquela confiança que vai adquirir também com a empresa. Então, assim, claro que eu tô generalizando aqui o papel do cliente, né? Tem clientes que são ótimos, que são super legais, assim. Mas normalmente os erros deles são minimizados e os acertos são maximizados. Então, assim, tem que entender um pouco dessa psicodinâmica e atuar dentro dessa faixa de frequência que eles atuam. Então, acho que vai acontecer isso, Carol. Vão ter outras coisas que a gente vai ter que definir o que a gente quer fazer dentro
do que for surgir, né, dentro desse contexto. Eu não gosto muito de ficar falando em tendência, porque é um exercício meio mãe de nada pra mim. Eu acho que tem muito isso, né? Então o pessoal em 2018 também perguntava o que seria tendência em 2019. Eu lembro até que eu participei de um post de uma outra empresa para dizer o que era tendência no e-mail, e depois eu acompanhei o que as outras pessoas de outras empresas também tinham sido convidadas para falar. Eu gosto de fazer esse comparativo, o que realmente funcionou, o que aconteceu e o que não aconteceu. Voltar atrás e lembrar das previsões. Fazer autocrítica. Vai morrer. Exatamente. Aí eu lembro que tinha muita coisa assim, vai ser o chatbot, vai ser a comunicação automática, vai ser muito nesse sentido. E eu lembro que o que eu coloquei, vai ser muito mais pessoa falando com pessoa. Esquece tudo complexo, os e-mails super definidos. Vai ver hoje, pelo menos a maioria dos e-mails que eu recebo claramente a gente sabe que é um e-mail em massa, ela é um texto com uma assinatura e um link no máximo, e era o que eu tinha previsto ali como, olha, eu acho que o pessoal realmente vai vir mais uma abordagem de comunicação próxima, uma coisa que eu faria 1 a 1, e-mail a e-mail, eu mandaria pra ti também, mas pra otimização de tempo, eu fiz isso. Eu gostaria, se eu pudesse cravar uma tendência, é que as pessoas considerassem que comunicação é segmentação. Assim, adendando o que tu tá dizendo, que eu acho que é legal, é considerar que aqui temos gêneros diferentes, entende? Então, assim, a gente não pode massivamente achar que as pessoas vão interpretar da mesma maneira. Eu tenho controle sobre o que eu emito, né? Eu não tenho controle sobre o processo de significação do outro lado. Então, assim, na medida que eu entendo que dentro do meu público existem diversos públicos, eu vou ter uma capacidade de ter uma conversa mais significativa do outro lado. Se eu tratar todo mundo como todo mundo, vai aparecer aquele interesse de, tô te ofertando uma coisa agora, então... Eu tenho meninos lá que trabalham comigo na Impulso que sabem como é que os e-commerces de tênis funcionam. Eles curtem o que eles querem comprar, eles nunca compram. Esperam chegar na 14ª página e eles vão ver que tem 33% de desconto, eles vão lá e compram. Às vezes pode levar 1 mês e meio, 2 meses, mas eles vão comprar com desconto. Então, assim, sacar que as pessoas têm um algoritmo, entendeu, de funcionamento, e que esse algoritmo não nos massifica, não nos padroniza. São diferentes. Então a gente precisa entender, já que a gente está falando de e-mail, segmentos. Pensando nisso de 2020, que a Carol comentou, não exatamente tendências, né? Porque sobre a lei de proteção de dados, não sei até que ponto isso já acho que isso vai dar impactou vocês, e no momento ainda não tem chegado tanto essa preocupação? Ou... Eu acho que tem aparecido muito nos canais que eu consumo essa questão. Em agosto começa o processo de adaptabilidade das empresas. Não vejo os meus grandes clientes muito focados com isso. Por uma questão cultural, talvez eles comecem a focar quando a corda estiver em cima da hora, né? Então, também é nosso papel ficar lembrando disso, porque afeta diretamente a questão dos disparos, né? Era legal se a gente tivesse mais eventos que a gente pudesse tirar dúvidas, porque às vezes os textos são legais, eles são consultivos, às vezes não estabelecem um diálogo, como a gente está fazendo aqui agora. Eu costumo dizer que quando os chineses criaram o alfabeto lá, a gente começou a ler as coisas dentro de um suporte físico, começa a dialogar contigo, mas precisa botar esse diálogo para fora. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa falar mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente para as empresas que estão internacionalizadas, né? Então, lá na Europa já existe uma regulamentação, já estão sujeitas a isso. Aqui, a tendência, como a regulamentação veio depois, tem sutilezas em relação ao que acontece na Europa. Então, a gente precisa entender melhor e não cair em armadilha. Acho que vale um outro episódio só sobre LGPD. Eu coloquei no nosso... Tá no planejamento só sobre... Cara, eu tenho um cara muito legal pra indicar pra você, se vocês quiserem. Aceito indicações. Eu acho que isso vai ainda rolar muito em 2020, né? Porque eu acho que tá todo mundo meio que ainda... Não só quem tem que cuidar diretamente, como quem tem que orientar também. Tá todo mundo meio perdido ainda. Será que me atinge? Será que não me atinge? Então, eu acho que isso é um dos assuntos que talvez em 2020 vai repercutir bastante mesmo. Pela regulação, né? Não por ser tendência. Exatamente, pelo impacto que isso pode se tornar na estratégia, e até talvez a falta de estratégia pode gerar várias consequências importantes. Exatamente. E muito essa questão de eu vi um guru aí de growth hacking que disse que dá pra pegar essas informações aqui do Cuidado com o guru. Comprar as listas. Comprar as listas. Achei uma lista aqui no Google e filho. Esses resultados rápidos normalmente... aqui acontece direto, né? O pessoal que vende, ele recebe ligações do tipo, tô com uma lista de não sei como growth hacker, entendeu? Esse negócio, eu vou inventar um negócio pra me chamar. Esse foi o primeiro episódio do Dinamitando, podcast da Dinamize com dicas de marketing digital. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele com seus amigos e fique ligado porque semana que vem tem mais.